A chuva caía fina sobre os telhados da escola secundária Haneu, tingindo de cinza o céu que já parecia carregar o mesmo peso no peito de Soyan. O som das gotas se misturava ao barulho abafado dos passos apressados dos alunos correndo para não se molhar, mas ela caminhava devagar, como se cada gota d'água fosse mais leve que os olhares pesados que receberia ao entrar naquele portão. O uniforme dela estava limpo, mas velho, a barra da saia um pouco desfiada, a mochila surrada e com o zíper quebrado. Ela não era invisível. Ela era pior que isso. Ela era o alvo. A câmera vai nos conduzindo pelo corredor. Assim que atravessa os portões, 3 meninas se aproximam. São belas, populares e vestem o uniforme com ousadia. Entre elas está Mindy, a líder do trio, bonita, arrogante e cruel. Com um sorriso debochado, ela bloqueia o caminho de Soyan com o pé. E aí, você ainda não desistiu da escola, esquisita? Diz Mindy, enquanto segura o celular já gravando, pronta para fazer mais um vídeo de zoeira para o grupo privado no Instagram que eles têm só para rir dela. Soyan não responde. E aí, como uma peça de cena que não deveria estar ali, aparece ele, Ji-hoon. O típico garoto que todo mundo admira. Alto, atlético, com aquele sorriso fácil que derrete corações e uma aura de confiança que parece iluminar o ambiente. Ele vê a cena. Seus amigos riem ao lado, achando graça, mas, em vez de rir, Ji-hoon para, fica sério, observa em silêncio. A câmera foca o rosto dele. Os olhos apertam levemente, como se algo tivesse tocado lá no fundo. Ele dá um passo à frente, depois outro. Soyan fica ali, ajoelhada, segurando os livros. Por um instante, ela não sente vergonha. Sente algo diferente, algo confuso, algo que começa com a letra E, esperança. A cena se encerra com a câmera focando o rosto dela. No dia seguinte, o colégio parecia igual. Os mesmos corredores barulhentos, os mesmos grupos de amigos espalhados pelas escadas, os mesmos celulares piscando notificações. Mas para Soyan, tudo estava diferente. O gesto simples de Ji-hoon havia deixado um rastro silencioso, quase invisível, mas impossível de ignorar. Ela caminhava como sempre, cabeça baixa, passos curtos, mas algo em sua postura havia mudado. Um quase imperceptível levantar de queixo, uma hesitação menor ao cruzar o portão, como se aquele momento de ontem tivesse deixado uma semente plantada dentro dela, e agora, discretamente, ela começava a se erguer. Enquanto ela atravessa o pátio, os cochichos são inevitáveis. Não são mais sobre si. Na sala de aula, Soyan entra e se senta no lugar de sempre, na última fileira, encostada na parede. Mas, desta vez, ela sente alguém olhando. E quando levanta os olhos, o mundo para por um segundo. Ji-hoon está ali, não ao lado dela, mas olhando em sua direção. Ele sorri. Não um sorriso sarcástico ou de pena, um sorriso real, rápido, quase imperceptível, mas ela viu. Na hora do intervalo, Soyan vai até a biblioteca, como faz todos os dias. É seu refúgio, um lugar onde ninguém a incomoda, onde ela pode se esconder entre livros e respirar. Mas hoje, algo está diferente ali também. Ao entrar, ela vê Ji-hoon sozinho, folheando um livro de arte. Ele a vê também. E de novo, sorri. Você gosta daqui? Pergunta ele com a voz baixa, respeitando o silêncio do lugar. Ela hesita, depois acena com a cabeça. É tranquilo, responde quase num sussurro. Ji-hoon se aproxima, com calma, e se senta na cadeira da frente. Ele não parece apressado, não parece entediado. Ele só está ali,
com ela. O silêncio que antes era um refúgio, agora se torna uma ponte entre dois mundos completamente diferentes. E é Ji-hoon quem quebra o gelo. Ontem, aquilo que fizeram com você foi errado. Ela baixa os olhos, está envergonhada, mas também surpresa. Ele realmente se importa? Você não precisava fazer aquilo, diz ela, tentando esconder a voz trêmula. Mas eu quis, responde ele sem desviar o olhar. Por um instante, os dois se encaram. E algo invisível, mas poderoso acontece entre eles. É o tipo de momento que não tem som nem legenda, mas o espectador sente no peito. É o início de algo. Talvez amizade, talvez curiosidade, talvez destino. A cena termina com eles dois ali, na biblioteca, sentados um de frente para o outro, com livros fechados entre eles, mas corações começando a se abrir. Ji-hoon sorri mais uma vez, antes de levantar. Te vejo por aí, So-yeon. Ela sente com um brilho nos olhos que nunca teve antes. Pela primeira vez, o mundo parece um pouco menos cruel. O sol daquela tarde caía quente sobre o campus da escola Hanel, iluminando os rostos dos alunos, que agora circulavam com uma energia diferente. O que era só um cochicho tímido no dia anterior, agora virou um burburinho alto e quase impossível de ignorar. Ji-hoon, o garoto mais popular da escola, estava começando a andar perto de So-ye. Não apenas perto, ele parecia se importar com ela, e isso era algo totalmente fora do roteiro da popularidade daquela escola. Enquanto So-ye tentava se concentrar nos estudos, sentada em seu canto usual da biblioteca, a notícia se espalhava rápido, como fogo em palha seca. No pátio, os amigos de Min-sok deu um sorriso sarcástico. Todo mundo merece, mano. Só que a gente não fica correndo atrás de quem ninguém quer. A tensão aumentou e os amigos de Ji-hoon começaram a questionar se ele ainda era o líder que eles conheciam. Para eles, aquele comportamento não fazia sentido e era visto como uma fraqueza. Enquanto isso, So-yeon, que estava na biblioteca, sentiu o peso da mudança chegando. No dia seguinte, quando chegou na escola, o que antes era ignorância e desprezo, começou a se transformar em olhares desconfiados, sussurros carregados de julgamento e até provocações veladas. Min-ji e seu grupo, percebendo a nova atenção que a So-yeon estava recebendo, resolveram intensificar as provocações, agora mais agressivas. "Olha só, a nova namoradinha do Ji-hoon!" gritou uma das garotas, puxando os cabelos. Naquela noite, So-yeon chegou em casa com as mãos ainda trêmulas. As palavras de Ji-hoon, o jeito como ele a defendeu, tudo aquilo ecoava em sua mente como uma melodia que ela nunca achou que ouviria. Em silêncio, ela entrou em seu pequeno quarto, decorado com livros antigos, um urso de pelúcia surrado e fotos de infância coladas na parede. Pela primeira vez em muito tempo, sentou-se à escrivaninha não para fugir da dor através do estudo, mas para escrever sobre algo diferente. O que era ser vista? A cena mostra ela abrindo seu diário, um caderno simples de capa azul. Com a caneta tremendo na mão, ela escreve: "Hoje alguém me defendeu. Não porque precisava, mas porque quis." No dia seguinte, a rotina da escola começa de novo. Mas algo está mudando. Ji-hoon agora passa parte dos intervalos com So-yeon. Eles conversam no jardim atrás da escola, longe dos olhos curiosos. Ele descobre que ela ama pintar, que passa os fins de semana ajudando a mãe numa pequena floricultura e que lê romances de forma compulsiva. Ela, por outro lado, começa a ver que por trás do garoto popular existe alguém com cicatrizes também. Ji-hoon perdeu o pai muito cedo e desde então carrega o peso de sempre parecer forte para a mãe e para os outros. Num desses encontros, ele entrega a ela um caderno de desenho, novinho,
com capa de couro e folhas lisas. Se você gosta de desenhar, devia mostrar para o mundo, diz ele olhando nos olhos dela. Soyeon segura o caderno como se fosse algo sagrado. Por um segundo ela tenta falar, mas se engasga com a emoção. Ji-hoon apenas sorri e se levanta. Não precisa me agradecer agora, só me promete que vai... O clima na escola começou a mudar de forma silenciosa, mas constante. A presença de Ji-hoon ao lado de Soyeon não era mais só um acontecimento isolado, era a rotina. Era comentário, era incômodo. Para muitos, aquilo parecia uma piada que estava indo longe demais. Para Min-ji, era uma afronta. Ela, que sempre teve tudo, beleza, poder social e até uma quase exclusividade sobre Ji-hoon, mesmo sem ele nunca ter prometido nada, agora se via ofuscada por alguém que ela considerava invisível, imperdoável. Na manhã de sexta, enquanto Soyeon andava pelo corredor com um novo caderno de desenhos nas mãos, Min-ji observava de longe com um olhar carregado de veneno. Ela não estava sozinha. Duas de suas amigas... No fim da aula, enquanto todos saíam, Min-ji entrou silenciosa na sala, em mãos, o celular já preparado. Ela pegou o caderno deixado sobre a mesa de Soyeon e folheou até encontrar o desenho. Tirou uma foto. Em seguida, rascou a página. Não só isso, arrancou mais algumas, rabiscou outras com caneta vermelha e deixou o caderno jogado no chão como um lixo qualquer. Na hora do almoço, o caos começou. Um perfil falso no Instagram chamado Segredos de Hanyu postou a foto do desenho com a legenda: alguém avisa para a garota invisível parar de delirar? Ela e o Ji-hoon tá achando que tá num dorama? Os comentários explodiram. Emojis de riso, deboches, piadas. E em menos de uma hora metade da escola tinha visto. E no corredor principal, onde todos passavam, a tela de um notebook ligado mostrava o post como um outdoor de vergonha. Soyeon chegou e viu. Primeiro ela congelou, depois as mãos começaram a suar, os olhos se encheram de lágrimas. Ela correu pelo corredor, ignorando as risadas. Foi a Min-ji, não foi? Soyeon não responde, mas não precisa. O silêncio confirma. Ji-hoon respira fundo, encara o vazio por um segundo e depois diz: ela vai se arrepender. Mas então, olhando para Soyeon com ternura, ele suaviza a voz. Você vai desenhar de novo e vai ser ainda mais bonito. Ela o encara, pela primeira vez com... A segunda-feira amanheceu com nuvens pesadas sobre a escola Hanel. Mas não era o clima que estava diferente, era o ambiente. Os sorrisos de sempre pareciam mais tensos, os cochichos mais frequentes, e a presença de Ji-hoon começava a incomodar os populares. Depois do que aconteceu na sexta-feira, esperava-se que ele recuasse, se afastasse de Soyeon como todo mundo fazia com os fracassados sociais. Mas o que ninguém esperava é que ele ia fazer exatamente o contrário. Na entrada da escola, Ji-hoon chega sozinho. Não há o grupo habitual, nem os risos dos atletas. O silêncio vai crescendo ao redor dele. Os alunos vão parando. As notificações nos celulares diminuem. Todos olham. E ele, sem hesitar, cola a imagem no mural. Depois, retira um marcador vermelho da mochila e escreve bem grande por cima da folha: isso não é uma piada, isso é covardia. Depois se vira para os colegas que agora o cercam. Alguns riem sem graça, outros murmuram entre si. E ele diz, em voz alta, o suficiente para ecoar nos corredores: ela é uma das melhores pessoas que eu conheço. Ela é forte. E vocês? Vocês são fracos. Enquanto isso, Soyeon está no terraço da escola, longe do tumulto, tentando desenhar em uma folha solta. Ainda não teve coragem de abrir o caderno danificado. Seus dedos tremem, mas o lápis dança na folha, desenhando algo novo.
2 guarda-chuvas lado a lado, protegendo uma mesma flor. Ela não sabe o que está acontecendo lá embaixo, não ainda. Até que uma colega da sala, alguém que nunca falou com ela antes, aparece na porta do terraço com o celular na mão. Soyan, você precisa ver isso. Ela entrega o celular com o vídeo de Ji-Hoo em frente ao mural. Soyan assiste, em silêncio, com o coração disparado. Seus olhos enchem, não de tristeza, mas de espanto, de esperança. Ela está ali, o caderno ainda fechado sobre a mesa. Ji-Hoon se abaixa, coloca um pequeno envelope ao lado do caderno e sussurra: Eu sei que tá difícil, mas você não tá sozinha. Soyan olha para ele, tentando conter o que sente, mas não consegue. As lágrimas caem, silenciosas, mas dessa vez não são de humilhação. São de gratidão. Ela abre o envelope. Lá dentro, uma cópia do desenho rasgado. Ele restaurou digitalmente a imagem dela, imprimiu, colocou numa molduvinha pequena. Nos dias que seguiram, algo inesperado começou a acontecer nos corredores da escola Hanu. O gesto de Ji-Hoon, ousado, público e completamente fora do padrão social daquele colégio, havia desencadeado uma mudança lenta, mas real. Pela primeira vez, Soyan passou a ser vista sem olhares de repulsa. Ela ainda andava com passos tímidos, sim, ainda se encolhia ao caminhar pelos corredores. Mas agora, de tempos em tempos, alguém desviava o olhar, alguém sussurrava menos. E o mais surpreendente, alguns até sorriam. Na sala de aula, uma colega, Haeri, que até então nunca trocou uma palavra com ela, deixou discretamente uma borracha nova em cima de sua carteira. Pequeno gesto, mas Soyan notou e sorriu. Aquilo era novo, era quase confortante. Durante o intervalo, ela estava sentada no pátio, lendo sozinha, mas enquanto uma nova admiração brotava em parte dos alunos, o outro lado da escola, aquele ainda enraizado em ego, status e popularidade, começava a ferver. Na sala dos meninos do time de futebol, Tae-hyun estava sentado de braços cruzados, encarando o celular. Ao redor dele, os atletas sussurravam, indignados. O vídeo de Ji-Hoon no mural ainda estava viralizando, mas agora ele não era apenas um popular que defendeu a excluída. Ele estava virando um símbolo de insubordinação. Para eles, isso era traição. A gente precisa fazer alguma coisa, disse um deles, ou ele vai transformar essa escola num circo. Tae-hyun ficou calado, mas por dentro algo queimava. Ela não podia suportar aquilo, a ideia de perder o controle, de ser apagada do topo. Então que ela faz uma ligação, curta, fria, para alguém que ninguém mais lembrava, Seu Jin. Seu Jin era um ex-colega de classe que estudou com Soyeon anos antes. Ele sumiu por ser problemático demais, mas ainda circulava por fora da escola. Min-ji sabia de um segredo antigo, algo que Soyeon jamais quis que alguém descobrisse, algo que poderia quebrá-la de vez. Eu tenho um trabalho para você, disse Min-ji ao telefone, e você vai ser muito bem pago por isso. Corta para Soyeon desenhando em casa, mais tranquila do que nos últimos dias. Ela olha para o desenho de Ji-Hoon que ele havia. A madrugada chega silenciosa, mas inquieta no pequeno apartamento onde Soyan mora com sua mãe. A luz fraca do abajur ilumina a parede cheia de desenhos coloridos, mas hoje algo pesa no ar. Soyan está sentada no chão, abraçando os joelhos, perdida em pensamentos que a roubam o sono. Sua respiração é pesada, como se um segredo antigo estivesse prestes a escapar. Flashback rápido, em sépia. Uma criança pequena, Soyan, correndo pelo parque com um sorriso radiante. Um homem ao fundo observa, mas a cena corta abruptamente para a mesma criança, sozinha, sentada num banco. Na escola, Sejin aparece. Sua presença é um sussurro ameaçador nos corredores.
Ele conversa com alguns alunos, mexe em celulares, espalha pequenos pedaços de um passado que Soyan lutou para esquecer. Boatos, fotos antigas, mensagens privadas, tudo começa a vazar lentamente. Em uma aula, Soyan recebe uma mensagem anônima no celular. A tela mostra uma foto sua de criança, sozinha, com uma legenda cruel. Todo mundo tem um segredo. O seu está prestes a ser revelado. Seu coração dispara. Ela tenta se concentrar na aula, mas a sombra do passado que seu Jin traz é maior do que ela pode suportar. Ela sabe que se isso sair, nada mais será como antes. Enquanto isso, a escola está um campo minado de olhares e sussurros. Soyan caminha pelos corredores como uma sombra. Cada passo um desafio, cada respiração uma luta para não desmoronar. A mensagem anônima que ela recebeu não foi a única. Fotos antigas, recortes de jornais, até mesmo gravações antigas começam a circular silenciosamente pelos grupos de WhatsApp dos alunos. O segredo que ela guardava com tanto cuidado, a perda traumática do pai em um acidente e os boatos de que sua família passou por dificuldades financeiras e escândalos, está sendo exposto aos poucos como um vendaval cruel que arrasa tudo ao seu redor. Na sala de aula, Soyan tenta manter a calma, mas sente os olhos fixos em si, o peso da vergonha esmagando. Os alunos se calam, surpresos com a coragem dele. Mas Mindy, irritada, desafia. E o que você vai fazer, hein? Defender essa perdedora? Ji-hoon se aproxima, sem medo, e responde. Sim, defender, porque ela é mais forte do que vocês jamais entenderão. Nesse momento, Seo-jin aparece no corredor, observando tudo com um sorriso frio. Ele se aproxima, com passos lentos, e diz em tom baixo para Ji-hoon: Você realmente acha que pode protegê-la? Você não sabe com quem está mexendo. Ji-hoon não se intimida. Olha para Seo-jin e responde: Não importa quem você é. Aqui, ela não está sozinha. A tensão explode, mas antes que a situação saia do controle, a diretora aparece, interrompendo o confronto. Ela anuncia uma reunião urgente com os pais de Soyeon e Mindy, deixando claro que o comportamento da escola está sendo monitorado. O relógio marca o início da reunião na sala da diretora, onde os pais de Soyeon e Mindy estão sentados frente a frente, junto com a equipe escolar e os representantes dos alunos. A tensão é palpável, os olhares firmes e as vozes carregadas de emoção. Soyeon observa em silêncio, sentada ao lado de sua mãe, segurando firme a mão dela, buscando força. A diretora abre a reunião com uma voz séria. Estamos aqui para resolver os conflitos que têm prejudicado o ambiente escolar e o bem-estar de nossos alunos. O bullying não será tolerado e atitudes como essas terão consequências severas. Após a reunião, Soyeon e Ji-hoon caminham juntos pelo campus, agora com um olhar diferente sobre a escola. Ela olha para ele e diz, com um sorriso tímido, mas cheio de determinação: Eu não sabia que poderia ser tão difícil, mas também não sabia que poderia ser tão forte. Ji-hoon sorri de volta, segura sua mão com carinho e responde: Você é mais forte do que imagina, e eu estarei sempre ao seu lado. O vídeo termina com uma cena simbólica. Soyeon e Ji-hoon, após a reunião tensa, Soyeon sente o peso de tudo que passou. Mas agora algo dentro dela mudou. A dor ainda existe, mas a coragem se tornou sua armadura. Ela está na escola, sentada no banco do jardim, olhando para o céu azul, com o caderno de desenho no colo. Ao seu lado, Ji-hoon. Ele não precisa dizer nada. A presença dele é a força que ela precisava. Ela abre o caderno e começa a desenhar.
A câmera foca nos traços que vão ganhando forma, um jardim florescendo, cercado por guarda-chuvas, simbolizando proteção e amizade. É a arte da superação, da vitória sobre o medo e a solidão. Ao redor deles, a escola continua, com seus altos e baixos, mas um novo clima de respeito e esperança está no ar. Alunos passam, alguns lançando olhares curiosos, outros sorrindo discretamente. O mundo de Soyan está mudando, e ela sabe que essa mudança não é só dela, é de todos que já se sentiram invisíveis. No final, Soyan e Ji-hoon se levantam, caminhando juntos.